A você que abriu o livro, Profeta Malaquias, capítulo 3, queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler da perícope que vai do versículo 13 até o versículo 18. Peço também que, se você estiver com o celular, ele tocando, coloque no silencioso e você fique atento à voz do Senhor. Malaquias capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: As vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus amado, atrai o nosso coração mais uma vez, nos faz estar rendido aos teus pés, nos abre os ouvidos para que possamos ouvir a tua voz e, rendidos a ti, possamos te obedecer e não mais viver para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou e que nos atraiu. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os irmãos sabem que a temática que eu tenho trabalhado tem sido temática central: arrependei-vos. Hoje nós vamos trabalhar outra temática. O meu controle não está me ajudando, então vou pedir que Tiago me auxilie. Nossa temática de hoje vai ser: arrependei-vos da vossa perversão. Reverendo John MacArthur escreveu um livro chamado Ouro de Tolo. E neste livro ele traz logo de início uma palavra muito interessante. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é. E nem toda verdade ensinada é verdade. É uma verdade pura. Interessante porque o seu livro, em seu contexto de ensino, traz a perspectiva do verdadeiro ensino. A perspectiva de como, de fato, aprender sobre a palavra do Senhor. O que ele está falando, em resumo, lá é: não se deixem ser seduzidos por aquilo que parece bom, mas não é. Não se deixem ser levados por aqueles que parecem ser um bom exemplo, mas não são. Não se deixem ser conduzidos por aqueles que parecem ensinar a verdade, mas não estão ensinando a verdade. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui em Malaquias é justamente isso. O que John MacArthur fala no seu livro Ouro de Tolo. Os sacerdotes que deveriam ser o exemplo, os sacerdotes, aqueles que deveriam levar o povo à adoração e a servir ao Senhor como um modelo, eles não estavam sendo. Na verdade, o que eles estavam sendo era hipócritas, porque eles estavam buscando viver por uma hipocrisia. Eles estavam buscando viver pelo desejo do seu coração e eles estavam buscando que Deus se curvasse à sua vontade, ao seu querer, e não eles se curvarem à vontade de Deus. Por isso, irmãos, em meio a essa perversão, Deus levanta Malaquias
E Malaquias traz essa mensagem: arrependam-se da vossa perversão, não pareçam ser justos, porque vocês são sacerdotes, mas vivam de forma justa, não pareçam viver uma adoração, mas de fato caminhem uma adoração verdadeira, não pareçam servir ao Senhor, mas de fato sirvam com todo o seu ser e com toda a integridade diante do Senhor. Malaquias ele é levantado para mostrar a diferença entre os perversos e entre os justos. E ele, olhando para os sacerdotes, ele começa a apontar, em primeiro lugar, como os perversos são atrevidos para com Deus. Do versículo 13 até o versículo 15, Malaquias vem nos mostrando como esses sacerdotes estavam sendo perversos e atrevidos para com aquele que os amou, para com aqueles que os chamou, para com aqueles que o atraiu, para com aquele que nunca os deixou, nunca os abandonou. Pelo contrário, mesmo por meio da disciplina, o Senhor estava chamando a atenção deles para que eles se voltassem a uma vida justa, a uma vida correta, a uma vida de santidade. Para os sacerdotes, eles achavam que servir a Deus, como nós já vimos, capítulos anteriores, era algo enfadonho. Eles mesmo chegaram a dizer, é enfadonho, é cansativo, é chato servir a Deus. Nada muda, todo domingo eu estou na igreja, todo tempo eu estou lá orando e nada de diferente acontece, é cansativo. Nada é diferente. Então, por que buscar a esse Deus? Por que adorar a esse Deus? Assim, antes do capítulo 3, como no capítulo 3, ele diz, é inútil servir a esse Deus. Que afronta, irmãos. Que atrevimento. Que perversidade. Os sacerdotes estavam possivelmente liderando o povo, não para uma adoração. Aqueles que deveriam ser o modelo de uma adoração e um serviço, estavam liderando o povo para uma murmuração. Estavam liderando o povo para não servir, adorar e viver para a glória de Deus, mas para murmurar, afrontar e ser perverso contra Deus. Em suma, os sacerdotes eram culpados diante de Deus pela atitude deles. E eles estavam conduzindo o povo a essa mesma culpa. A resposta dos sacerdotes era: por que eu devo obedecer a Deus se eu não ganho nada com isso? Por que eu devo ser fiel a Deus se as coisas estão piorando? Por que eu devo adorar o Senhor se eu não vejo nada de diferente no quadro da minha enfermidade, da minha circunstância financeira, da sociedade, da minha família? Parece que a perspectiva dos sacerdotes lá ainda continua sendo a perspectiva de muitos crentes nos nossos dias. Eles estão adorando ao Senhor pelo que Deus pode fazer e não porque Deus é. Eles estão deixando de adorar a Deus porque Deus não fez o que eles queriam. Com certeza vocês já se depararam com pessoas que disseram assim: eu deixei de servir a Deus porque Deus não me ouviu, porque Deus não me atendeu, porque Deus não me respondeu. Eu nunca esqueci, e talvez eu nunca esqueça, a não ser que eu tenha um Alzheimer ou algum problema de cérebro no sentido de memória. Quando eu estava caminhando no ônibus com minha mãe para o Hospital do Câncer, e conversando com um rapaz, falando de Cristo, ele disse: eu deixei de ser crente. E eu disse: por quê? E a resposta dele, talvez é a resposta de muitos, e assim também foi a resposta dos sacerdotes: o que eu ganhei com isso? Até hoje Deus nunca me respondeu naquilo que eu tanto pedi. Até hoje Ele não me disse sim naquilo que eu tanto clamei. Até hoje Ele não me deu atenção sobre tanto que eu pedi, tanto que eu me debrucei diante dEle, tanto que eu me humilhei, e Ele não me respondeu como eu queria ouvir. Ele não fez o que eu queria. O que eu estou ganhando com o Senhor? É enfadonho, é inútil servir a Deus. Mas a queixa dos sacerdotes, e talvez da nossa geração, não para só aqui. Do versículo 13 ao versículo 15 nós vamos entender isso. Veja, ele vai dizer uma coisa que o nosso coração também teme e treme.
Ele vai dizer assim: olha, por que eu tenho que servir a Deus? Por quê? Nós não estamos ganhando nada com isso, pelo contrário, os povos pagãos é quem estão ganhando. Os povos pagãos é quem estão prosperando. Olhemos ao nosso redor. Nós somos crentes, estamos passando dificuldade financeira, estamos passando crises, mas olha o povo ao redor, olha os pagãos, olha os descrentes, olha os ímpios, eles estão prosperando. O que é que nós estamos ganhando em servir a Deus? Eles estão ganhando muito mais. Eles estão prosperando muito mais. Eles têm melhor vida do que nós. Eles têm melhor alimento do que nós. Eles têm melhor moradia, estadia, melhor tudo do que nós. Parece que as palavras dos sacerdotes continuam ecoando aos nossos corações até os nossos dias. Porque há muitos que caminham dessa forma. Há muitos que pensam desse jeito. Deixa eu tomar aqui agora. Há muitos que estão olhando para a sua condição e fazendo comparações com as condições do povo lá fora. E eles estão apenas olhando para o momento terreno, se limitando apenas a esse mundo. Parece-me que a prosperidade e a vitória que nós mais anelamos é aqui, é hoje, é agora. Nós não nos saciamos em saber que amanhã, se o Senhor voltar, nós estamos com Ele. Parece que nós não nos saciamos em saber que a prosperidade perfeita e plena é lá na eternidade preparada para nós. Parece que nós não nos saciamos, não nos alegramos em saber que o Senhor preparou lá quando foi e voltará é muito mais amplo, muito mais vitorioso, muito mais pleno de felicidade do que aqui na vida terrena. Nós vivemos aquela ideia do que diz as Escrituras: se nos limitamos apenas a esse mundo, ou se esperamos apenas nesse mundo, sabe qual é a certeza que temos para nós? Nós somos os piores dos pecadores. Nós somos os mais miseráveis pecadores, porque parece que nós estamos vivendo apenas para o hoje, para o agora. É o que nós falávamos hoje de manhã na escola dominical. O existencialismo que nos chama para viver hoje, ter tudo hoje. E mesmo que para isso eu tenha que abandonar o que é essencial, eu preciso ser vitorioso, feliz e ganhar tudo hoje. O existencialismo estava chegando ao coração dos sacerdotes, apesar de ser uma palavra pós-moderna, ou na verdade moderna, é verdade, mas a gente pode voltar no tempo e aplicar isso ao coração deles. Eles olhavam para os pagãos, eles olhavam para os ímpios e eles olhavam para a condição do seu povo, os judeus, e diziam: nós não temos, eles têm, nós não estamos prosperando, eles estão prosperando, nós estamos vivendo de forma piedosa, eles são os ímpios, mas eles têm e nós não. Só que eles esqueciam, por causa do seu coração perverso, o seu coração afrontoso para com Deus, que a nossa maior vitória não está nesse mundo. A nossa maior alegria não está nesse mundo. Quando os discípulos vieram a Cristo, felizes demais, dizendo: Senhor, os demônios nos obedecem, Senhor, o Senhor nos deu autoridade. E eles felizem por causa dessa toda autoridade. Cristo disse a ele: vocês estão felizes por isso? Não fiquem assim não. Estejam felizes porque os vossos nomes estão no livro da vida, estão na eternidade. Essa é a maior alegria. Os sacerdotes estavam cometendo aqui um pecado que está lá nos 10 mandamentos: não cobiçarás. E esse é um pecado ao qual Hernando Dias Lopes diz que é a mãe de todos os pecados. Para que você possa pecar sobre o adultério, você cobiçou. Para que você possa matar, você cobiçou. A cobiça vem antes de qualquer pecado. Ela é como se fosse a mãe de todos os pecados. O que levou Adão e Eva a pecar? Cobiça. O que nos leva a pecar?
Cobiça. O que está levando os sacerdotes a agir de perversidade com o Senhor e de forma afrontosa para com Deus? A cobiça. Os sacerdotes, irmãos, estão sendo perversos. E não só eles estão conduzindo o povo a essa perversão. E nessa perversão que eles estão conduzindo o povo, eles estão mostrando ao povo que, olha, não existe proveito em servir a Deus, é inútil servir ao Senhor, então vamos trabalhar, vamos juntar para este mundo, vamos correr atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos propósitos, e olha, para Deus a gente faz apenas o que é mecânico, a gente faz os nossos rituais de forma pragmática, a gente faz os nossos rituais de forma bem simples e faz o melhor para os outros. Por isso que no capítulo 1 Deus diz a eles: vocês estão me servindo de qualquer jeito, vocês estão trazendo pior para mim. Por acaso, se vocês levassem para os governantes, para os chefes de vocês, o que vocês me trazem, eles receberiam? O Senhor os confronta porque sabe que eles estão agindo para com Deus não com a verdadeira adoração, não com a atitude de um justo, não com a atitude daquele que foi salvo. E muitos da nossa geração têm caminhado dessa forma. Eles buscavam a Deus mais nesse momento pelo que Deus poderia fazer, pelo que eles poderiam subtrair, pelos que poderiam receber do Senhor, do que de fato por quem Deus era para eles. Por isso, irmãos, que o perverso em Deus, ele não tem ganho nenhum. O perverso em Deus, ele não tem prosperidade nenhuma. E deixa eu dizer uma coisa para você. O perverso sabe que diante de Deus, ele não lucra nada. Ele está enganando a si mesmo, mas ele luta como se pudesse vencer a Deus. Vamos entender melhor um pouco, Malaquias nos mostrando um pouco do perfil desse perverso. Pronto. Olha comigo o perfil desse perverso. O perverso, ele é afrontoso e desrespeitador para com Deus. Veja que o livro de Malaquias, ele é marcado de muitas perguntas. Se você voltar ao versículo 13, você vai perceber isso. O Senhor volta-se à vida deles, o Senhor fala com eles, mas eles dizem: que nós temos falado contra ti? Eles são perversos, eles sabem que estão errados, eles sabem que estão falhando com o Senhor, eles sabem que estão afrontando o Senhor dos exércitos, estão desrespeitando. É como se eles estivessem falando com qualquer pessoa que não merecesse atenção, respeito e honra. Por isso, o perverso, ele afronta e desrespeita o Senhor. Outro ponto do perverso: perfil. E não quero com isso que você saia daqui olhando quem é perverso ou não, tá? A mensagem se aplica à nossa vida, para que nós não caminhemos em perversão contra o Senhor. Olha outro ponto desse perfil do perverso: ele não é adorador, ele não serve ao Senhor, ele, pelo contrário, diz: é inútil. Está lá, versículo 14. Ele não está para adorar. Adoração é um estilo de vida. Adoração é sua vida constante para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Adoração não se limita ao templo, irmãos. Adoração é estilo de vida. Você sai daqui para continuar adorando. Você chega em casa, continua adorando. Você vai para o trabalho amanhã, continua adorando. Você pega o ônibus, continua adorando. Você volta para casa, continua adorando. Você não para de adorar. É um estilo de vida ser adorador. Foi por isso que Cristo veio. Foi para isso que Cristo veio, para buscar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O perverso não. O perverso cumpre o ritual. Ele vem para a igreja, adora o Senhor, ele tem cara de crente, ele levanta a mão, ele dá glória e aleluia, ele volta para casa e vive uma vida de perversão diante do Senhor. Ele não serve a Deus, ele busca se servir de Deus. E o que é interessante, irmãos, é que o perverso, ele não vê lucro na obediência. Está lá no versículo 14. Ele serve a Deus para ter lucro. O que é que Deus pode me dar? Por isso, há muitas igrejas pregando aí fora: venha servir a Deus e tenha suas dívidas pagas. Venha adorar o Senhor e todas as suas contas ficarão no azul.
Aí começam os testemunhos. Quando eu era ímpio, eu devia 500 mil, mas agora que eu entrei aqui na igreja, minha vida mudou. As empresas que estavam falindo, agora estão todas crescentes. Eu agora tenho 3 carros, uma BMW, outra é uma Ferrari, outra é McLaren. Eu estou com a viagem para rodar o mundo inteiro e Deus é muito bom porque me fez prosperar. Cuidado com esses que parecem, com esses que vêm seduzir o teu coração. Cuidado com essas conversas perversas que chama o teu coração a esse desejo. Porque nós temos o desejo de poder. Nós anelamos. Quem não tem, irmãos? Quem não quer poder, fama e glória, dinheiro? Quem não quer? Seria hipócrita alguém dizer que não. Mas não deixe isso ser Deus da sua vida. O perverso, ele busca Deus pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer e não por quem Deus é. Lembra quando Cristo está pregando para o povo começa a correr atrás de Cristo, uma multidão segue, e uma multidão segue pelo alimento, que houve multiplicação de pães, outra multidão serve pelas curas. E quando Cristo traz um sermão duro e pesado, a multidão começa a se evadir. Opa, esse sermão não presta não, corre, vamos embora. Cadê a cura? Cadê o milagre? Ei, não, vamos embora. E Cristo olha para os discípulos e diz: por que vocês também não vão? Por que vocês estão aqui? E Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Pai. Nós não estamos aqui pelo que podes dar, pelo que podes fazer, mas pela salvação que trouxeste à nossa vida. Se nós não estivermos aqui nessa noite, por causa da salvação de Cristo, a nossa vida, pela salvação efetuada em nossa vida, nosso propósito está errado. Nós não devemos buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar. Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. O perverso, ele busca porque ele quer lucro. Outra, o perverso, ele se acha feliz. Versículo 15. O perverso, ele tem um coração duro. Ainda que ele esteja em tristeza, em dor e sofrimento, ele, pelo seu orgulho, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou em total alegria. Mas essa felicidade é arrogância, porque o perverso não quer se dobrar, o perverso não quer se humilhar, o perverso, ele cultiva uma felicidade pecaminosa, na verdade, uma falsa felicidade. O que Deus está falando por meio de Malaquias para a vida destes perversos e para a vida daqueles que estão se atrevendo, que estão sendo afrontosos para com o Senhor, que estão buscando desafiar a Deus, sabe o que é? Vocês não ficarão impunes. Volte comigo ao texto. Olha o capítulo 4. Há uma sentença preparada para a vida destes que buscam afrontar, que buscam viver de forma perversa diante de Deus. Capítulo 4, versículo 1 de Malaquias. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o quê? O restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramos. Em outras palavras, os perversos serão exterminados, porque o Senhor não se agrada de um coração afrontoso, de um coração perverso, de um coração que não honra, que não respeita. O Senhor ama um quebrantado, um contrito de coração, mas abomina, deixa de lado o de coração duro, o de coração perverso. Mas ele fala que há uma diferença entre o perverso e o justo. E agora, em segundo lugar, os justos, ele tem também as suas características. E o Senhor, por meio de Malaquias, está mostrando isso. Os justos são tementes para com Deus. Do versículo 16 ao versículo 18, nós vamos compreender isso. E talvez você pergunte assim: pastor, quem são os justos? Trazendo aos nossos dias, quem são esses que creem no Senhor? Quem são os crentes? Malaquias está falando sobre
os remanescentes. O que significa isso? Sempre que o povo passava por disciplina, Deus preservava os remanescentes. O povo era exilado, a nação sofria, e quando o povo de Deus parecia que ia acabar, sobravam os remanescentes. Os remanescentes são aqueles fiéis, que mesmo que venham a sofrer, que mesmo que venham a morrer, que mesmo que venham a padecer pelo nome do Senhor, eles não abrem mão de viver para a glória daquele que os salvou, daquele que os libertou. Em outras palavras, os remanescentes são os verdadeiros adoradores. Eles são verdadeiros para com Deus da palavra. Eles são verdadeiros para com a palavra de Deus. Eles temem o nome do Senhor. Eles reverenciam o nome do Senhor. Eles adoram o Todo-Poderoso. Os remanescentes aqui, irmãos, que são justos, são aqueles que aceitaram a disciplina vinda pelo profeta Malaquias. São aqueles que aceitaram o julgamento de Deus. Os sacerdotes foram rebeldes. Um povo junto com os sacerdotes foram rebeldes. Mas houve um povo fiel, um povo pequeno que disse: não, nós estamos errados. O Senhor está falando e nós precisamos ouvir. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos quebrar o nosso coração duro. Nós precisamos entender que Deus é juiz, que Ele nos amou, que Ele nos escolheu, que Ele nos atraiu, que Ele nos comprou, que Ele disse: você é meu e eu preciso obedecer a esse Deus. Os remanescentes, eles têm prazer, irmãos, em ser fiel ao Senhor. Eles não buscam viver uma vida de murmuração, reclamando por qualquer coisa. Os remanescentes, eles aceitam a repreensão, porque eles compreendem que Deus disciplina a quem ama. Eles ouvem a voz de Deus, ainda que por meio da disciplina, como uma forma de encorajamento para a vida deles. Se Ele está falando isso, ainda que doa no meu coração, é porque Ele quer que eu viva melhor. Ele quer que eu seja fiel. Ele quer que eu obedeça. Os remanescentes, além de obedecer, honrar, glorificar o Todo-Poderoso, eles também tinham uma prática maravilhosa. Eles edificavam uns aos outros. Mas o que é interessante disso é que esses fiéis edificavam outros que, por serem fiéis, abraçavam a disciplina e juntos eles cresciam. Mas os perversos não. Quando os remanescentes buscavam conversar, estar juntos, edificar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, os perversos diziam: não. Isso aí é ser besta. Não literalmente, mas trazendo a prática dos nossos dias. E isso aí não dá para mim não, porque nós não estamos tendo lucro nenhum. Olha os ímpios estão prosperando, nós não. Nós estamos sendo besta e Deus vai nos entender, porque nós precisamos de dinheiro para suprir a necessidade da nossa família, nós precisamos de dinheiro para comprar os bens, nós precisamos de dinheiro para nos manter, e Deus vai entender. E as palavras do perverso, na grande maioria das vezes, Deus vai entender. A palavra do justo não, eu preciso entender a Deus, eu preciso obedecer o Senhor. Eles compreenderam, irmãos, os justos, os crentes, os remanescentes, que por meio de Malaquias, Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava acariciando, ainda que de forma que viesse a doer, mas Deus estava tratando o seu povo. E eles estavam entendendo que mesmo que o tratamento os levasse a sofrer um pouco, mas aquele tratamento traria cura, traria restauração, traria uma nova vida para eles. Por isso, o profeta Malaquias escreve um memorial. E ele fala isso. Volte comigo. Versículo 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse memorial era justamente para eles lembrarem: Deus cuidou dos nossos pais. Deus cuidou do nosso povo. Deus não desamparou. Deus nunca nos deixou só. Olha essa história maravilhosa. Esse mesmo Deus continua existindo.
Esse mesmo Deus continua atuando. Esse memorial era para a edificação do seu povo. Esse memorial era para trazer renovo e cuidado e para mostrar que Deus nunca tinha desamparado e nunca, como diz o apóstolo Tiago, irá desamparar o seu povo. Isso se revela no versículo 17 e 18. E esse memorial traz essa perspectiva dessa revelação. Lá no versículo 17, há um pronome possessivo usado por Deus por meio de Malaquias. Olhe comigo. E essa expressão traz toda alegria ao coração daqueles justos. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão para mim. Em outra versão, se você tiver com a NVI ou outra versão, ele vai dizer assim: eles são meus. Irmãos, o Senhor é enfático em dizer isso. Eles são meus. No português, é um pronome possessivo. Meu, seu. Mas o que significa isso? O pronome possessivo, ele traz uma perspectiva de alguém que tem posse sobre algo. Vamos aplicar isso? O Senhor está dizendo: vocês me pertencem. Eu não abro mão de vocês. Vocês são propriedade exclusiva minha. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Eu vos escolhi a vós. Ah, queridos irmãos, que Deus maravilhoso que nos amou, que Deus maravilhoso que nós podemos ver diante de todas as Escrituras dizendo: eu vos amei, eu vos escolhi, vocês são meus. Como ele diz lá no Novo Testamento, vocês são povo de propriedade exclusiva minha, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Essa alegria para os justos esse problema momentâneo vai passar, porque o nosso Deus, o Deus que cuida de mim, o Deus que me ama, o Deus que me protege, o Deus que me coloca em seus braços de amor, nunca me desamparou. E se Ele não me desampara, essa tribulação, essa provação momentânea vai findar, e nós não podemos perder essa perspectiva. Os justos precisam sempre olhar para quem Deus é, e Ele é o teu Senhor. Ele não te abandonou, Ele te escolheu, e Ele disse: você é meu. Como você se sente? Como você se alegra em ouvir isso? O profeta Malaquias está dizendo: vocês são minha propriedade. E ele diz lá no início, mais uma vez, versículo 17: no dia em que eu agir, no dia em que eu fizer, olha, no dia em que eu trabalhar, fiquem tranquilos, vocês são minhas joias, e no dia em que eu vier, sabe o que vai acontecer? Olha comigo, versículo 17: eu vou poupar vocês. Veja que expressão maravilhosa. Depois de ele dizer assim que vocês são meus, diz o Senhor dos Exércitos, ele diz: poupa-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Parece paradoxo o que Deus está falando com o que eles estão vivendo. Deus, como é que o Senhor vai me poupar se eu estou passando por uma crise financeira? Deus, como é que o Senhor vai me poupar se eu estou enfrentando uma crise de enfermidade? Deus, como é que o Senhor vai me poupar se eu estou vivendo uma crise existencial? Tantas coisas, como é que o Senhor vai me poupar? O Senhor está dizendo aqui, no dia em que eu agir. Irmãos, a promessa do Senhor aqui aponta para Cristo, tanto na sua primeira vinda, quanto na sua segunda. Malaquias falou sobre João Batista, dizendo que ele viria preparar o caminho para Cristo, e o juízo viria. Cristo veio. Deus já agiu. Ele mandou o seu único filho. Ele veio em nosso favor. Ele trouxe vida e vida em abundância. Ele veio para reconciliar os seus com o Pai. Ele veio para quebrar toda perversidade. Ele veio para tirar toda a afronta do nosso coração. Ele veio para destruir
toda e qualquer rebeldia de nós para com Deus. Mas esse outro grande dia do qual Malaquias está falando também vai chegar. É o dia da sua segunda vinda. E aí, a evangelista João, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vai falar sobre esse grande dia. A sua dor que você está passando hoje, ela vai findar. As lágrimas que talvez você rolou nos seus olhos hoje, vai ser enxugada. O sofrimento, talvez pela vida financeira que você enfrenta, vai cessar. Lá em Apocalipse 21, versículo 4, ao qual o Malaquias está falando do grande dia, ele diz: esse será um grande dia, porque já não haverá mais choro, já não haverá mais dor, já não haverá mais sofrimento, já não haverá mais lágrima, não haverá mais angústia nenhuma, porque as primeiras coisas se passaram e agora tudo, literalmente, é novo. Nós não podemos perder a perspectiva desse grande dia, desse dia que Ele vai agir, desse dia ao qual Ele virá com poder, com glória, para com os justos, agindo com compaixão, como um pai que cuida do seu filho, como um pai ao qual Ele coloca no versículo 17, que serve ao seu filho e que poupa o seu filho de grandes dores. Esse dia vai chegar, ainda quando não chegar esse dia, Ele continua poupando hoje na sua história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que pareça que o Senhor não está cuidando de você, ainda que pareça que o Senhor te abandonou, e que você está vivendo em uma nuvem negra de tanta turbulência, as coisas não estão pior. Sabe por quê? Porque Ele não te abandonou. Vai chegar o dia dele agir, mas Ele te chama para viver a uma fidelidade. Porque justamente o versículo 18 vai nos chamar a essa compreensão. Nós iremos ver a diferença daqueles que servem. Os que servem ao Senhor recebem as bênçãos. Os que servem ao Senhor, eles são agraciados. Os que servem ao Senhor, eles recebem do seu afago. Sabe aquela grande ilustração contada, que talvez todos aqui conheçam, da pegadas na areia? Quando as coisas estão difíceis, em dor e sofrimento, e a pessoa olha para trás e só vê 2 pegadas, e ele diz: Senhor, no momento que eu mais precisei, onde estava? E Ele responde: essas 2 pegadas são minhas. Isso quer dizer que o Senhor não te abandona, mas o Senhor te chama a viver de uma vida justa e não a uma vida perversa. Por isso, irmãos, de forma já conclusiva, a nossa vida, o que Malaquias está tratando para com os sacerdotes e o povo e trazendo para a nossa vida, é que nós não devemos nos preocupar com hoje, com o amanhã. Nós devemos obedecer hoje e devemos obedecer amanhã. Nós não devemos ter uma aparência de obedientes, uma aparência de adoradores ou de servos, como tinham os sacerdotes. Nós devemos, na verdade, viver como adoradores, como servos. Nós devemos viver como homens que dependem do Senhor em toda e qualquer circunstância. Outra coisa, Malaquias estava chamando a compreensão de que os perversos estavam conduzindo o povo a uma vida errada. E o que ele diz lá e diz aqui para a gente é: por meio da sua vida, viva o Evangelho. Ainda que nada lhe vá bem, viva o Evangelho e conduza o povo ao Evangelho da graça, porque a graça de Cristo está sobre você. Não limite a graça de Cristo pelo que você conquistou ou pelo que você pode conquistar. A graça de Cristo veio à sua vida, a salvação dele veio à sua história, para que você viva, para que você venha proceder, para que você venha a obedecer a sua palavra e receber dele os seus cuidados, a sua provisão, e viver de fato e de verdade a verdadeira felicidade, não como os perversos. Por isso, irmãos,
Nós precisamos compreender essa mensagem de forma bem clara, numa ilustração que eu vou contar. Havia um menino muito perverso, um menino que desobedecia seu pai, um menino que não respeitava. O pai pedia uma coisa, ele fazia outra. O pai instruía a um ensino e ele fazia outro. Ele sempre buscando agir com rebeldia a seu pai. Certa feita, conta a história de que o pai chegou e disse: meu filho, eu estou muito, muito triste com você. E o pai abriu o coração, e o menino, quando viu o coração do seu pai rasgado, disse: pai, eu me arrependo de tudo que eu estou fazendo. E então o pai disse: olha, vamos fazer um trato. Está vendo esse quadro aqui na parede de casa? Estou vendo, pai. Para cada perversidade que você fizer, nós vamos colocar um prego nesse quadro. E o menino disse: tudo bem. Passou o primeiro dia, quando o menino olhou, já tinha 17 pregos. E ele se assustou, porque ele viu o quanto ele estava sendo perverso apenas em um dia. Passou-se 3 dias, já tinha cerca de 30. Quando chegou o final de semana, aquele menino viu o quadro praticamente cheio, e ele chega chorando, se humilhando diante do seu pai, dizendo: pai, eu fiz tudo isso. O pai disse: sim, meu filho, sim. Mas pai, eu não queria. Disse: filho, eu quero te dar uma oportunidade de você recomeçar. E agora nós vamos fazer o inverso. Para cada ação correta, nós iremos tirar um prego. Conta a história de que passou-se semanas e depois aquele quadro estava sem marca, sem prego nenhum. E o filho parou e se alegrou por ver uma transformação que estava acontecendo na sua vida. Por ver que muitas coisas estavam mudando na sua história. Então ele chama o pai e diz: pai, já não tem mais prego nenhum. E o pai diz: filho, eu agora me alegro com você. Eu agora fico feliz pela sua atitude. Eu agora fico feliz pelo seu proceder. Mas ele olha para o pai e diz: mas pai, e as marcas? Os buracos que ficaram no quadro? O pai diz: filho, as marcas, elas servem para lembrar o quanto você foi desobediente, o quanto você foi afrontoso e perverso. Mas isso não quer dizer que não há uma nova oportunidade para você viver uma vida justa. A vida justa te levará, de fato, a não olhar para isso com dor, mas olhar para este quadro, sabendo que você já não é mais o mesmo, que você agora vive para o louvor e para a glória daquele que te justificou. Irmãos, o Salmo de Asaf, ele se aplica muito bem a este sermão. Salmo 73, verso 2 ao verso 5. Ele olhou para os perversos, os seus pés quase se desviavam. Só que no final do Salmo 73, ele diz: Senhor, versículo 25 ao versículo 28, a quem tenho eu no céu, além de ti? E quem há na terra que eu possa desejar mais do que a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus, tu és a força do meu coração. Tu és a minha herança. E aí ele vai dizer: os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, o bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos para todo sempre. Por isso eu queria convidar você, crente, salvo, justificado, remido no sangue do Cordeiro, a confiar no Senhor, a não se deixar ser levado pelas perspectivas desse mundo, por aquilo que o teu coração anseia, anela. Eu queria convidar você a não colocar o teu coração como Senhor da tua história e não deixar que os teus ídolos eles se tornem Senhor sobre a tua vida, mas pelo contrário, como disse Salomão lá no livro de Cânticos, capítulo 6, versículo 3, eu convido você a dizer a mesma coisa: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu convido você a viver uma vida justa,
ainda que o seu quadro esteja marcado, mas a partir de agora não olhar mais para as marcas, mas olhar pelo sangue do Cordeiro que te purificou, pelo sangue do Cordeiro que agiu na tua vida, que teve compaixão na tua história, que agiu com providência sobre você, que te tirou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu te convido a não ser cético sobre Deus, porque era assim que os sacerdotes estavam vivendo. Eles estavam céticos sobre o agir, sobre a justiça, sobre o poder de Deus. Eu convido você a não ficar cético sobre a sua momentânea e leve provação. Ela vai passar, Deus vai agir, Ele está cuidando de você, Ele está carregando você nos braços. Compreenda isso. Além disto, queridos irmãos, essa leve momentânea tribulação ou provação chegará ao fim, porque nós veremos os céus se abrir, nós veremos o nosso Redentor descer, nós veremos o nosso Salvador Jesus Cristo sobre as nuvens, dizendo: vinde bendito do meu Pai para o reino que eu vos preparei, porque tragada foi a morte pela vitória. Ah, queridos irmãos, como está a sua vida? Vida de afronta e perversão? Ou vida de justificado pelo sangue do Cordeiro? Feche os seus olhos. Deus amado, nós nos humilhamos diante da tua patente mão e pedimos perdão, Deus, por muitas vezes termos agido com perversão, com afrontas, não te honrado, não respeitado o teu nome. Pedimos perdão por quantas vezes olhamos, como disse Asaf no Salmo 73, para a prosperidade dos ímpios e começamos a invejar, e os nossos pés começaram a se desviar do teu caminho, porque começamos a olhar apenas para este mundo, para a glória deste mundo. Oh, Deus, pedimos perdão porque pensamos que o mundo se limita a esta vida e queremos conquistar tudo aqui, ter tudo aqui, e para isso muitas vezes temos aberto mão do que é inegociável. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor levantou Malaquias, que o teu Santo Espírito venha sobre nós, por meio dessa mensagem, nos levante e nos faça ver aonde temos falhado ou caído, e nos faça voltar a uma vida de justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, para a compreensão de que nós não somos nossos, mas somos daquele que nos justificou. Que o Senhor vai agir, já agiu mandando Cristo, o nosso Salvador, mas que o Senhor agirá, seja trazendo vitória sobre as nossas crises, ou trazendo Cristo Jesus para pôr um fim em todas as crises e nos garantir a vitória plena sobre a morte, sobre o pecado. Enquanto esse dia não chega, Pai, nos auxilia a viver uma vida de justos, nos auxilia a te honrar e obedecer em todas as coisas, e que nessa noite teu Santo Espírito venha sobre cada um de nós, sobre aqueles que ainda não te reconheceram como Salvador. Senhor, quebra o coração deles, para que eles se dobrem, e nessa noite a tua justificação venha sobre eles, para que eles vivam a vida de adoração e uma vida de serviço. Para aqueles que já são salvos no teu sangue, mas que por algum momento têm se desviado pelas coisas desse mundo, pelos prazeres desse mundo, que o teu Santo Espírito venha sobre eles, os chamando à santidade, a uma vida de se render aos teus pés e de provar do teu grande amor, desde agora e para todo sempre.